Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo do próximo capítulo da novela Um Refúgio para o Amor. Mas antes, deixe seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Luciana se lembra quando viu Rodrigo na boate e quando ele a defendeu do Lastra. Roselena pede que a Luciana responda e quer saber se ela tem coragem de negar. Luciana diz a Rodrigo que sim, é ela. Rodrigo fica surpreso e decepcionado. Violeta diz a Serena que alguém publicou aquela revista para prejudicar Luciana. Roselena grita com Luciana e pergunta se agora entende porque não a suporta. Nunca a quis perto de sua família. Ela diz que nunca imaginou que ela fosse uma mulher de cabaré. Rodrigo diz à mãe que basta. Roselena diz que essa mulher abusou da confiança deles, zombou do carinho que Patrício a deu e ainda do amor dele. Roselena diz a Luciana que também sabem que ela roubou a carteira de um tal de Lastra. Luciana chora e diz que nunca roubou nada de ninguém. Roselena grita e pede que Luciana pare de mentir. Julieta, intrometida, chega ali e pede que Luciana não minta e mostre o papel que ela assinou quando recebeu a revista do carteiro. Luciana se lembra quando assinou uma encomenda que chegou na casa de Violeta, mas não abriu o envelope. Roselena pergunta se é a assinatura dela. Luciana diz que sim. Luciana e Rodrigo choram. Patrício é examinado pelo doutor em Boston. Patrício pede que o doutor faça todos os exames que forem necessários, porque quer um avanço na sua reabilitação. Boris, Jana, Melissa e Constanza acabam de sair do cinema depois de terem visto um filme. Matilde grita por Brígida. Brígida vê a revista onde Luciana está. Brígida diz a Matilde que o arquiteto Cárdenas ainda não chegou para abrir o elevador e Roselena está descansando. Roselena diz a Luciana que nunca pensou que ela fosse capaz de ser como é e enganou todos. Luciana diz que não é uma ladra. Julieta diz a Luciana que a família dela são de ladrões. Julieta fala que Lorenzo roubou 30 mil lá da boate. Lastra chega ali. Luciana fica surpresa. O doutor diz a Patrício que mesmo ele não tendo sensibilidade nos membros inferiores, em certos pontos na região abdominal, teve reação. Maximino fica animado com a notícia. O doutor diz que ele precisará fazer uma ressonância magnética e quando sair os resultados, ele pode operar quando quiser. Patrício fica feliz. Madalena diz a Passo que quando ligou para Violeta, ela disse que tinha namorado e rezou a São Nicolas para ser um bom homem, como Rodrigo. Paz diz que Rodrigo é um bom homem, mas a mãe dele... Ela sente até nervosa de quando encontrar essa mulher, mas dirá que Luciana tem direito de saber sua origem. Arite mostra para elas a roupa que irá no casamento de Luciana e Rodrigo. Rodrigo quase agride Lastra. Lastra diz que veio colaborar na história de Joana, Luciana, que roubou sua carteira. Lastra diz que perdoou ela no Ministério Público porque ela suplicou que não a prejudicasse. Luciana grita que nunca roubou nada dele. Rodrigo pede que Lastra saia dali. Lastra diz que já vai, mas avisa que Lorenzo acaba de roubar 30 mil e vai denunciá-lo. Luciana sofre. Luciana diz ao marido que não é uma bandida e pede que ele a escute. Roselena diz que ontem à noite ouviu Aldo falando com Constanza pedindo 30 mil emprestado para dar a Lorenzo. Rodrigo se surpreende. Lorenzo não sabe como vai dizer a Luciana o que aconteceu, que ele pegou esse dinheiro. Fabian diz a Lorenzo que isso está muito estranho, e se tivessem denunciado ele, a polícia já teria o levado. Paz e Madalena veem as roupas e a sandália de Arite, que ele irá no casamento. Roselena diz a Rodrigo que não foi até aí que chegou às más obras de Luciana, e ela tem amizade com Cláudio Linhares, pior inimigo dessa família, e esteve passando informações para ele. Luciana diz que Cláudio Linhares é seu amigo. Roselena pergunta por que ela escondia isso, e se guardou o segredo foi por alguma razão obscura, e não tem justificativa. Luciana diz a Roselena que ela sempre a julgou mal, antes de conhecê-la. Luciana agarra Rodrigo e pede que a escute. Roselena pede ao filho que não permita que essa mulher zombe e engane ele. Rodrigo olha para Luciana com um olhar de desprezo. Cláudio está em Berlim, na Alemanha. Cláudio vê uma foto de Aurora e conversa com ela. Ele sabe que encontrará pistas e quer demonstrar sua inocência. Cláudio, que acha que Roselena é nobre, não entende como ela está casada com Maximino, um miserável. Maximino diz a Patrício que está muito otimista pelo que o doutor o disse. Disse para eles. Estela vai à casa de Violeta e leva uma senhora que esteve procurando ela. A mulher olha a casa de Violeta, de cima a baixo, e diz que ali seu marido vem se metendo. A mulher diz que é a esposa de Marcial. Violeta fica surpresa. Roselena diz a Rodrigo que o que resta é pedir o divórcio a essa mulher e mandá-la de volta pro povoado dela, longe dali. Rodrigo pede para ficar a sós com Luciana. Roselena pede que ele não se deixe levar com o coração e pense com a cabeça. Luciana está muito abatida.
Rodrigo olha seriamente. Violeta diz à senhora que não sabe o que ela está falando. A mulher acusa Violeta de se meter com seu marido Marcial e diz que ela não vai tirá-lo dela e uma tipa como ela não vai deixar seus filhos sem pai. Violeta, surpresa, pede que ela não a insulte na sua casa e pergunta quem ela pensa que é. Ela diz que é a esposa de Marcial, mãe dos 2 filhos dele. Violeta chora e diz que não sabia que Marcial era casado e pede que ela saia dali. A mulher adverte Violeta, a chamando de mulher de cabaré, que se não deixar seu marido em paz, vai matá-la. Violeta não aceita os insultos da mulher e manda ela ir embora. A esposa de Marcial dá um tapa em Violeta. Violeta também bate na mulher e se defende, e tira ela da sua casa. Violeta chora. A mulher grita do lado de fora, chamando Violeta de desgraçada, e que os vizinhos dela vão saber quem ela é, e sai pra longe. Violeta sofre muito, por ter sido enganada. Rodrigo pergunta a Luciana se é verdade o que todos disseram. Luciana pede a oportunidade de se defender e diz que sim. Rodrigo diz a Luciana que ela o enganou por todo esse tempo. Luciana diz que não a enganou. Rodrigo diz que ela não disse que foi a garçonete da boate, que tem a ver com aquele lugar. Ela nega. Rodrigo diz a Luciana que ela devia ter dito pra ele, e também que se via com Cláudio Linhares, inimigo do seu pai. Rodrigo diz que todas as acusações são verdadeiras e não pode acreditar. Luciana diz que tinha medo e não fez nada de mal. Rodrigo pergunta por que ela escondeu, por que mentiu e não disse. Luciana chora. Rodrigo pergunta quem ela é na realidade, quem é essa mulher que ele entregou seu coração, sua vida por completo. Clara diz à amiga que Rodrigo deve estar como uma fera, reclamando, gritando com a doméstica. Idiota que não acredita na própria esposa, Rodrigo pede que Luciana o diga a verdade, pelo menos pela primeira vez na vida dela. Luciana pergunta se ele está ofendendo. Rodrigo diz a Luciana se sua ofensa foi amá-la, deixar tudo por ela, e joga na cara da moça que por ela deixou plantada uma mulher que sempre foi sincera com ele, Clara. Luciana diz: então vai com ela, Rodrigo. Ela sim é digna do seu amor, de sua confiança, de sua piedade. Liga pra ela, liga. É isso que querem. Ele está esperando que isso termine pra vir te buscar, Rodrigo. Se é isso que você quer, fique com essa mulher e me tire de sua vida. Luciana vai saindo. Rodrigo segura ela e diz que ela não irá embora. Rodrigo pergunta a Luciana por que o enganou e não merecia isso. Luciana diz que não o enganou e o ama. Rodrigo diz que não acredita nela. Luciana pede que ele olhe para ela e diz que por mais que tudo a acuse, é inocente. Julieta liga para Clara e diz que Rodrigo e Luciana seguem conversando no escritório. Roselena diz a Julieta que enquanto Rodrigo seguir com Luciana, elas correm risco da moça convencê-lo. Luciana diz a Rodrigo que todas essas acusações contra ela têm uma razão de ser, mas nenhuma tem a ver com o amor deles. E ele a conhece, foi no seu povoado, conheceu sua gente e sua família. Mas se duvida da mulher que ela é, não tem caso eles seguirem juntos, seguirem com isso, lutar por ele. Rodrigo diz a Luciana que é melhor assim, não tem mais jeito. Luciana diz adeus e ela sai do escritório. Rodrigo sofre. Julieta diz a Roselena que não podem cantar a vitória até ver Rodrigo expulsar Luciana daquela casa, como ela é, uma aventureira. Luciana está saindo. Roselena vê e diz: você pensou que podia enganar todos e sair bem nisso? Mas não. Aprenda que uma mãe é capaz de tudo para salvar um filho. Luciana diz chorando: não sabe, senhora, não sabe como eu teria vontade de conhecer essa senhora boa, generosa, que Cláudio Linhares me disse. Roselena paralisa quando Luciana diz isso pra ela e começa a se sentir mal. Luciana diz a Roselena que por ela, Cláudio Linhares não irá saber como ela é realmente. Julieta percebe que Roselena está passando mal. Roselena grita para Julieta não a perguntar nada, porque não é assunto dela. Rodrigo sai e olha com desprezo para Roselena e Julieta. Rodrigo pega seu carro e vai atrás de Luciana. Estela e Mariana vão à casa de Violeta. Violeta diz a Estela que a senhora que veio ali é a esposa de Marcial, e ele é casado e tem 2 filhos. Brígida leva um chá para Roselena e Julieta. Brígida avisa que Matilde se meteu no elevador e ficou presa lá. Roselena não entende como Matilde ficou presa lá. Boris, Jane e Constanza chegam em casa. Julieta está de saída. Constanza pede que ela fique para tomar um café com ela. Constanza diz que viu Luciana saindo em um estado muito estranho, indo num táxi, e logo viu Rodrigo indo atrás dela. Luciana está chorando muito dentro do táxi, pelo injusto sofrimento que vem passando, por ser quem é, ter ódio de uma mulher esquizofrênica, maluca, que se acha a mais religiosa a Deus, e só odeia ela por se parecer com uma mulher que ela acha que ficou com seu marido. Por Rodrigo não acreditar na sua verdade e acreditar nas vilãs, nos inimigos.
Rodrigo está indo atrás de Luciana e quase sofre um acidente e bate em outro carro na estrada. Jana pede que Matilde não se desespere e daqui a pouco irão tirar ela de lá. Brígida diz que já ligou pro arquiteto e nem sabe onde o controle está. Lorenzo fala para Aldo que foi denunciado para a polícia e se preocupa com isso. Aldo diz a ele que se encarrega disso e vai resolver isso. Finalmente, Jana libera a pobre da Matilde do elevador. Matilde estava quase sufocando dentro daquele negócio. Rodrigo chega no seu apartamento e começa a treinar boxe para acabar com sua raiva. Violeta está morrendo de tristeza. Luciana chega à casa da amiga, totalmente acabada, destruída. Violeta diz a Luciana que a esposa de Marcial veio insultá-la e o desgraçado a enganou e está casado e ainda tem filhos. Violeta mostra para Luciana uma revista e diz que aquilo pode causar um problema sério para ela e Rodrigo. Luciana diz que tudo se acabou. Ela e Rodrigo terminaram. Fernanda e Valentina se encontram com Clara. Clara diz que Rodrigo já sabe de toda a verdade e a doméstica saiu desolada e Rodrigo estava com uma fúria. Clara diz que se Rodrigo tiver dignidade, amanhã mesmo vai estar pedindo o divórcio a essa qualquer. Clara liga para Aquiles e diz que o assunto foi concluído, mas pede que ele fique mais um pouco no hotel e amanhã o procura para ele saber pessoalmente de tudo o que aconteceu. Anoitece. Madalena olha os seus brincos que irá usar quando for para a capital e no casamento de Luciana. Paz também tem joias para usar e fala que Galdino teve muito sacrifício para comprar tudo pelo seu gosto. Rodrigo bate na casa de Violeta. Luciana abre a porta e se surpreende ao vê-lo. Luciana pergunta a Rodrigo o que faz ali e pensou que não tivessem mais nada para falar. Maximino liga para Jana e diz que é bem provável que amanhã o doutor opere Patrício, dependendo dos exames que irão fazer. Maximino fala com Roselena e diz a ela que tudo está pronto para ela viajar a Boston amanhã, porque Patrício será operado. Jana dá um beijo em Boris, se despedindo dele. Roselena fica nervosa. Constanza pergunta a Roselena o que aconteceu com Luciana e Rodrigo ali na casa. Jana pergunta se eles brigaram. Rodrigo diz a Luciana que veio falar com ela para terminarem as coisas como gente civilizada, falando. Luciana diz que se o deles terminou, terminou e ponto. E já não tem nada para falar. E se ela não importa, não pode fazer nada. Rodrigo diz que o importa e por isso perguntou para ela e ela concordou. Luciana diz que o que Roselena e Júlia disseram é verdade, menos que ela é uma ladra, porque nunca roubaria nada de ninguém. Rodrigo diz que já não interessa falar nada com ela. Luciana pergunta para que ele veio. Rodrigo diz que veio se despedir dela, dizer que foi a mulher que mais amou na vida. Luciana diz que não amou, e ainda o ama, e é o que ela mais ama no mundo. Ela toca o rosto dele. Rodrigo tira as mãos dela do seu rosto. Luciana diz que vai pegar as coisas que ele a deu, e não tem caso ela ter algo dele. Roselena diz a Jana e Constanza que desmascararam essa mulher, a Luciana, e Rodrigo descobriu o sujo passado dessa mulher. Gente, eu odeio tanto essa mulher, além de louca da cabeça, ela não se enxerga que é ela que tem um passado ainda pior e fica descontando a raiva nos outros. Ela fica irritada com Cone e Jana e sai. Constanza pergunta a Matilde o que aconteceu naquela casa. Matilde diz que ficou presa no elevador e não sabe de nada. Constanza não entende como isso aconteceu. Matilde diz que estava com Brígida quando tudo aconteceu. Constanza pede que Brígida dê uma explicação do que aconteceu naquela casa quando elas não estavam. Brígida diz que não sabe. Cone pede que a velha bruxa não finja demência, porque foi a única que esteve na casa o dia todo. Brígida diz que Matilde também estava. Cone diz que claro, e Matilde misteriosamente ficou presa no elevador quando estavam juntas. Cone ameaça mandar Brígida para fora de casa se souber que ela teve algo a ver no que aconteceu entre Rodrigo e Luciana. Brígida fica com medo. Cone diz que se fosse ela, já sairia para pedir trabalho a Julieta ou Clara, para ver se elas são tão leais como ela é com elas. Brígida diz sozinha que será expulsa. Clara fica satisfeita pelo seu plano ter dado certo contra a doméstica Luciana. Julieta manda Clara ligar para Rodrigo, porque o que ele precisa nesse momento é de consolo. Clara diz que vai esperar um tempo, vai esperar Rodrigo se acalmar e assimilar que a empregada é uma mentirosa e que foi um erro ele se casar com ela. Luciana leva a caixa que Rodrigo a deu. Rodrigo pergunta que diabos aquela revista faz ali, sendo que ela disse que não tinha recebido. Luciana diz que já não vai se defender mais. E não tem caso, já que ele não vai acreditar. Luciana entrega a caixa para Rodrigo, a caixa que ele a deu, e pede que ele entregue para uma mulher que vale a pena para ele, que dê para Clara, por exemplo. Rodrigo manda Luciana jogar no lixo. Luciana manda ele fazer isso, ou dê para a mãe dele, que deve colecionar.
Rodrigo diz que vai embora. Luciana entrega o anel pra ele. Ele não pega, está saindo. Lorenzo chega ali. Rodrigo pergunta se ele já resolveu o problema no cassino e os 30 mil. Lorenzo fica surpreso por eles saberem. Rodrigo sai. Luciana chora muito e abraça o irmão. Violeta segue triste no seu trabalho. Lorenzo diz à irmã que pegou o dinheiro do caixa pra Aldo, que estava apostando, mas ele perdeu tudo. Luciana diz a Lorenzo que ele não devia ter feito isso. Lorenzo diz que está arrependido, mas devolveu todo o dinheiro pra Ivan. Luciana diz que para quê, já que o mal já está feito, e pergunta o que dirá sua mãe, que seu casamento se cancelou. Lorenzo pede que a irmã não chore tanto e tenta consolar a coitada. Jana diz a Constança que sente que algo mal está acontecendo, porque Rodrigo não atendeu sua ligação. Constança diz que talvez ele quer pôr em ordens as ideias para falar com Luciana e resolver os problemas. Jana pergunta à tia se sabe por que Roselena odeia tanto Luciana. Connie diz que sim, mas que não dirá porque é um segredo entre Roselena e ela. Rodrigo está no apartamento sozinho e começa a se embebedar. Ele também chora e sofre. Luciana deita no sofá e segue chorando.